Maravilha. Sejam todas e todos muito bem-vindos a Leituras de Freud aqui no canal Cultura Crítica e Psicanálise. Os encontros a gente realiza às sextas-feiras, às 17 horas, né? Em torno das 17 horas a gente se encontra e a gente fica, a gente é apaixonado por psicanálise, alguns são psicanalistas, outros estão em formação na psicanálise, já outros apenas gostam de conversar com a psicanálise, outros gostam de estudar psicanálise sem outras demais pretensões, e é isso que a gente faz aqui. A gente estuda psicanálise junto, porque entender junto é melhor do que entender separado. E quando a gente não entende, a gente se esforça para entender conjuntamente também. A proposta não é correr com texto, a proposta não é finalizar texto, a proposta é ler junto, pensando, se intrometendo nos textos do Freud, elaborando, lembrando, perlaborando, né? E estudar um pouquinho juntos. A gente está no Psicologia das Massas, Análise do Eu, e a gente, para essa leitura, adotou essa edição aqui. Pegamos alguns textos dessa edição, da editora Autêntica, né? É, que se intitula Cultura, Sociedade e Religião, né? E o texto mais famoso aqui, o principal texto dessa obra aqui é o Mal-Estar na Cultura. A gente está em Psicologia das Massas, Análise do Eu. No texto impresso, na obra aqui, a gente está na página 172. No PDF aqui, a gente está na página 137. E a gente está começando agora, em 2026, a parte 6, intitulada Outras Tarefas e Orientações de Trabalho. Lembrando que para quem não conseguir acompanhar pelo horário, e tal, porque enfim, né, vida corrida, às vezes a gente está em atendimento e tem demais compromissos, os nossos encontros ficam gravados no canal Cultura Crítica e Psicanálise lá no YouTube, né? Tem vários textos lá, a maioria de psicanálise, mas não só, sobre literatura também, cultura, história e temas em geral. Entrando no texto, até agora, bem resumidamente falando, Freud ele abre um debate para pensar a psicanálise, que, né, como pensar a dimensão psicológica, mas não apenas no indivíduo, mas nas massas, e o principal autor que ele, além, não o único, mas o principal autor que ele elege para dialogar é um autor chamado Gustave Le Bon, que fala sobre as massas, né? E a partir das ideias do Gustavo Le Bon, ele vai pensar uma psicologia das massas e como é muito comum no Freud, principalmente nesses textos, nesse círculo de textos, né, na fase final do Freud, chamado textos, alguns gostam de chamar textos sociológicos, né? Ele costuma fazer uma ponte bem grande, né, entre o micro e o macrocosmo, né, entre aquilo que acontece na sociedade, na história, nas populações, né, e o que acontece também na história do sujeito, comparando as coincidências e as não coincidências entre ambos, nessa dimensão macro e micro. Super Benjamin, seja bem-vindo, belezinha? É nóis. E aí, Fábio, tudo bom? Como é Tudo que tá? massa? Aproveitaram as férias Opa, aí? férias é bom, né? Ah, legal demais, né? A coisa que eu mais gosto no trabalho são as férias. É, trabalho é que nem sapato apertado, não é gostoso quando a gente tira? É muito bom, Ah, muito bom. dá pra gente dar uma descansadinha, né? Ah, Ler é o que a bom. gente gosta, porque nem sempre a gente consegue ler o que a gente se quer ler, né? Eu, por exemplo, Eu tava, eu tava, considerei. Oi, diga, diga. eu gosto de ler, por exemplo, assim, os romances, né? Eu gosto, e às vezes não dá, porque o pessoal Ah, exige muito. Eu estou fazendo pós, estou fazendo também lá no nosso instituto, né? A gente está aham. tá junto, então o volume é muito grande, né? De leitura, fora o trabalho, né? Que a gente tem que estudar para atender os casos, né? Uhum. A gente tem uma coisa que, para assim, né? Chega nas férias, a gente quer entrar em férias um personagem e ligar o outro personagem, que é o trabalho do outro, né?
Como se fosse Aham. o eu do sonho, né? O eu do delírio, né? E daí nas festas, não, agora eu vou terminar de ler o vermelho e o negro do Stendhal, né? Uma coisa assim, É né? isso mesmo. Mas eu não me deixei enganar dessa vez. Eu falei, não, eu vou vagabundear de modo pleno. Eu vou fazer a coisa mais resistente diante do capitalismo, que é não servir para nada. E eu consegui. Tinha dias que eu sabia se era dia ou se era noite, apenas olhando para fora do quarto, assim, mas eu não sabia se era segunda ou domingo. Eu estava Cara, isso é um assim, bom parado. entregue. Ai, que coisa boa, né? Que coisa boa. Não dá pra gente fazer isso sempre, né? Nossa Senhora, às vezes a gente estica um pouquinho, tem que acordar bem cedinho para trabalhar, mas hoje eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Eu até li, mas eu tenho um divã aqui em casa. E eu leio no Aham, divã. E daí, assim, eu aham. mais durmo que leio quando eu tô no divã. E é isso aí. Aí a minha esposa falava: Você tá dormindo? Eu falei: Não, eu estou estudando o inconsciente. Hã? Ah, muito bom, né? É isso Joia. aí. É isso aí. Vamos lá, Aham. gente. Seis. Então, retomamos aqui outras tarefas e orientações de trabalho. E agora o Freud vai dar aquela estrutura leninista do Freud, né, que é dar um passo para trás para dar dois para frente. Vamos ver. Até agora, investigamos duas massas artificiais e descobrimos que elas são dominadas por dois tipos de ligação afetiva, dos quais uma ligação ao líder parece, pelo menos para ela, ser mais determinante do que a outra, a dos indivíduos da massa entre si. Que é a massa religiosa e a outra massa. É isso, né? Falou da religião e de outra, que eu não me engano, né? Haveria ainda muito mais a investigar e descrever na morfologia das massas. Teríamos de partir da constatação de que uma simples multidão de seres humanos ainda não é nenhuma massa, enquanto aquelas ligações não tiverem se estabelecido nela. Mas teríamos de admitir que em qualquer multidão de seres humanos manifesta-se com facilidade a tendência à formação de uma massa psicológica. Deveríamos dar atenção às massas de diferentes espécies, mais ou menos estáveis, que se produzem espontaneamente, e estudar as condições de sua origem e de sua desintegração. Estaremos, sobretudo, ocupados com a diferença entre as massas que possuem um líder e as massas sem líder. Lá, o Rafa trouxe aqui, valeu, Rafa, religião e exército, né? São os dois tipos de massa diferentes, né? Imagina quando se tornam a mesma coisa, como muitos casos do mundo contemporâneo, né? É, continuando, deveríamos averiguar se as massas com líder não são as mais primordiais e as mais completas, se nas outras o líder não pode ser substituído por uma ideia, por uma abstração, para a qual as massas religiosas, com seu chefe invisível, já constitui a transição. Se uma tendência comum, um desejo do qual uma quantidade de pessoas possa fazer parte, não poderia fornecer o mesmo substituto. Essa abstração poderia, por sua vez, encarnar-se mais ou menos perfeitamente na pessoa de um líder, de alguma forma secundário, e da relação entre ideia e líder resultariam interessantes variedades. O líder ou a ideia condutora poderiam também, por assim dizer, tornar-se negativos. O ódio contra uma determinada pessoa ou instituição poderia, da mesma forma, ter um efeito unificante e produzir ligações afetivas semelhantes, tal como a dependência positiva. Além disso, devemos perguntar se o líder é realmente indispensável para a essência da massa e outras coisas mais. Existe uma certa tradição aqui, caso alguém esteja chegando no Cultura Crítica e Psicanálise, a gente não tem medo de política, né? É uma característica nossa, é uma efeméride deste espaço de discussão. O que me vem à mente pensando nisso é uma coisa assim, por exemplo, na política contemporânea, que é a história do ódio às esquerdas, que é algo que é construído socialmente a partir da mentalidade norte-americana e da ascensão do Império Norte-Americano a partir do contexto da Segunda Guerra Mundial. Gosto de marcar isso porque tem-se a impressão de que, né, principalmente nos mais jovens, né, de que o mundo sempre foi como foi. E não, ele não foi sempre como foi, né? A nossa realidade ela é construída socialmente,
né? E até antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não era essa potência hegemônica que a gente está acostumado a ver e que parece agora já aponta um declínio. A Europa era o grande modelo de civilização cultural e econômica. Os Estados Unidos se coloca como potência hegemônica mundial, pelo menos do Ocidente, né? A União Soviética do outro lado, a partir da Segunda Guerra Mundial. Aí, em sendo a América Latina o quintal dos Estados Unidos, e bom, agora nós temos, que bom, um presidente que assume, né, nos Estados Unidos, que assume isso, né? E que fala que é mesmo o quintal, que bom. Então, pelo menos agora os cães têm nome, né? É, é, Então, houve sempre um financiamento de um ódio às esquerdas. E a partir da redemocratização do Brasil, depois da ditadura militar, que é preciso dizer, foi financiada pela CIA e pelos Estados Unidos, tá? Isso daqui tudo é o óbvio, o lulante, não é um posicionamento ideológico. A partir da redemocratização, o grande ícone a capitanear o ódio de grupos liberais e de populações cooptadas pela mentalidade estadunidense e tal, em especial no Brasil, é o Lula. Vejam que esse episódio que ele fala aqui, que uma espécie de líder negativo, né? Que a união das pessoas se dê pelo ódio. Veja que interessante, quanto que não unificou os pensamentos de direita, conservadores no Brasil, o ódio às esquerdas, em especial, a partir da redemocratização, o ódio ao Lula, né? Então, note que, por exemplo, a ascensão de um líder militarista religioso, já adiantando essa questão que o Freud está trazendo aqui, né? Que no nosso caso é aquele rapaz que agora está na Papuda, a ascensão dele foi construída. Primeiro se criou o líder negativo, que foi o ódio ao PT, a demonização do PT, né? A demonização do PT, da família do PT, do filho do Lula, né? Que inclusive é xará meu, se chama Fábio. Solidarizo com os Fábios, né? Fábios do mundo univos, né? Primeiro se cria a demonização de alguém para se tornar o grande inimigo, e daí, a partir da demonização desse grande inimigo, surge um grande líder que vai expurgar esse suposto inimigo, né? Então, assim, você tinha o Lula, aí você tem a ascensão da Lava Jato, que é outra instituição norte-americana muito importante, a Lava Jato, né? Aí você tem o Sérgio Moro, mas era alguém que não conseguiu levar sua própria farsa. Aí você tem a seção do Bolsonaro, que seria o antídoto, que seria o anti-Lula, né? E daí ele consegue coadunar em torno de si. Essa estratégia não é uma estratégia nova. Ela foi construída, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial, que foi uma estratégia de que vamos pegar, por exemplo, os judeus e vamos, em torno dos judeus, criar um personagem mítico e em torno dele nós vamos criar toda uma força-tarefa e um grande líder em torno. Inclusive, essa estratégia contra os judeus, o próprio Brasil se valeu, tá? Isso é uma estratégia, é uma retórica tão comum que isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, na década de 30, quando o Vargas tinha o chamado governo democrático depois da Revolução Constitucionalista de 32, e revolução entre aspas, tá? Eu sou paulista, mas não sou bobo. Vamos a guerra constitucionalista de 32. Depois disso, do governo de Vargas, o governo Vargas se torna uma ditadura e cria aquilo que foi chamado do Estado Novo e cria uma nova Constituição e uma ditadura. O Vargas governa como ditador de 1937 a 45. Só que para que o Vargas tomasse o poder, criou-se uma fake news. Você que achou que fake news era coisa da internet, errou feio, errou rude. Criou-se uma fake news chamado Plano Cohen. E o Plano Cohen dizia o seguinte: os judeus comunistas querem tomar o Brasil. E eles são liderados por um grande judeu comunista chamado Cohen. E para proteger, e o discurso autoritário vem sempre travestido de proteção, para proteger o povo brasileiro dos comunistas, Vargas
abole a Constituição que foi promulgada em 34 e cria uma nova Constituição que foi a Pedra de Polaca, que era muito apoiada no modelo fascista italiano, né? E chega ao poder com um golpe de 1937, tá? Ou seja, Vargas já era um grande líder, já tinha se colocado no poder em 30, mas justifica a linha dura e a sua ditadura a partir da construção de um inimigo. O que vocês estão vendo lá nos Estados Unidos agora, com os latinos e imigrantes, que são os inimigos que estão sendo que estão sendo caçados pela Gestapo do nazista Trump, né? É a mesma coisa. Os latinos, os estrangeiros, os negros são os nossos inimigos. Em nome desses inimigos supostos, coloca-se o grande líder a salvar a nação. Essa retórica, ela é uma tópica que marca todo o século XX e, pelo jeito, anda sendo moda no século XXI. Eu vou aqui ver o chat, que com certeza é a primeira fala do ano do nosso colega Edmar. Quer apostar? Edmar, olha eu aqui. Edmar é um outro amigo meu que é escritor, o Edival. Ah lá, Edival, seja bem-vindo, feliz 2026. Eu sei quando eu provoco o Edivalda. Eu já peguei as manhas, né? Olha aqui o Edival. A ideia de um inimigo interno também. Sim, totalmente, a ideia do inimigo interno, né? Já teve também o macartismo nos Estados Unidos, também, né? Com a perseguição lá aos comunistas, até no cinema e tudo e tal, né? Hum. É muito legal que o Freud não está falando, eu estou fazendo aqui quase que uma desleitura do Freud, né? É por isso que a gente está aqui também, né? Para usar o Freud como ferramenta para nós hoje, né? O Freud não está colocando nesses termos como eu estou colocando, mas eu estou radicalizando um pouco isso que o Freud está colocando e pensando justamente dessa maneira, né? De como esse jogo de massas, né? Esse jogo de atenções, né? Você cria um grande inimigo, como o Edival trouxe o inimigo interno, como que você manipula essas questões na massa e você produz massa, né? Hoje, talvez, a gente precise pensar e até reformular esse conceito do Freud, ao invés de massa, e pensar em bolha, né? Porque você tem massa, mas você tem pequenos agrupamentos de massa, né? É como que nós podemos chamar de bolhas, né? E a manipulação dessas bolhas, o que garante esses mecanismos de massa do contemporâneo, né? É isso aí. Super valeu, Edival, é o nosso antropólogo de plantão, que estuda os rolês da política aqui. É sempre muito legal tê-lo aí. É isso aí. Além disso, é realmente indispensável para a essência da massa e outras coisas mais, né? Mas todas essas perguntas, que podem ter sido tratadas parcialmente na literatura da psicologia das massas, não serão capazes de desviar nosso interesse dos problemas psicológicos fundamentais que se apresentam a nós na estrutura de uma massa. Seremos primeiro cativados por uma reflexão que nos promete trazer à prova pelo caminho mais curto, de que são as ligações de libido que caracterizam uma massa. Olha que legal. É a libido. Isso daqui é muito legal, essa ideia. O que caracteriza as ligações da massa é a libido. É muito legal porque ajuda a gente no mundo contemporâneo, quando a gente está naquelas conversas terríveis que a gente tem com pessoas que estão naquele estado hipnótico, né? Estado de psicose coletiva, que fala, olha, o Lula foi clonado e tal, ou a vacina instala um chip 5G e você vai virar jacaré. Quando a gente escuta esse tipo de retórica doida, né? Como é que é? Eh, Você vai ser preso pelo Lula porque você fez um Pix de R$ 5.000 e variantes, né? E você fala, nossa, eu não consigo conversar com essa pessoa, né? Eu não consigo convencer. Eu apresento argumentos e não adianta. Claro que não adianta, porque não é pela argumentação racional que essa massa é produzida. Essa massa é produzida por ligações libidinais, por processos de identificação. Não adianta você falar, mas eu estou provando aqui a vacina. Não, 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 não é pela razão que funciona, é por outros mecanismos que não esse, né? E vamos ver aqui.
Hum, iremos nos deter na maneira como seres humanos em geral comportam-se afetivamente entre si. A gente pode lembrar aqui de antemão aquela fala aquele conceito que o Safatli usa muito, né? São chamados circuitos de afeto, né? Comportam-se afetivamente, em termos de afeto. De acordo com o famoso símile de Schopenhauer sobre os porcos espinhos que passam frio, ninguém tolera do outro uma aproximação demasiado íntima. E eu fico feliz porque eu sempre quis saber de quem que era essa imagem do porco espinho. Vamos lá, 39, né? Deixa eu ver aqui. Num dia frio de inverno, uma comunidade de porcos espinhos amontoou-se muito perto um dos outros para se proteger do congelamento através do calor recíproco. Entretanto, logo sentiram os espinhos uns dos outros, o que então novamente os afastou. Mas assim que a necessidade de aquecimento novamente os aproximou, repetiu-se aquele segundo mal, de forma que eles foram jogados para lá e para cá entre os dois sofrimentos, até descobrirem uma distância intermediária que lhes permitiu aguentar melhor a situação, Parerga e Paralipomena, né? Segunda parte, 31 símiles e parábolas, né? É um texto famoso do Schopenhauer, né? Como é que é? Parergue para Lipomena. E é legal essa imagem, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa foi um professor da psicologia lá da USP de Ribeirão, o professor Kodato, né? Falava essa questão dos porcos espinhos, desses limites, né? Então, vamos ver no chat aqui. O Edival. Indica o livro Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias da Conspiração. Fala justamente disso. Olha lá, indicação de Edival aqui pra galera, né? Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias da Conspiração. Quem que é o autor, autora? Manda pra nós depois aí, Edival. Não é legal pra galera saber aí. Massa demais. Opa. Paulo Paolo De Muro. Olha só, é isso aí. Políticas do Encanto, Extrema-Direita e Fantasias da Conspiração. Paolo De Muro. Legal, é isso mesmo. Ahn, Segundo o testemunho da psicanálise, quase toda relação afetiva íntima de longa duração entre duas pessoas, relação conjugal, amizade, relação parental e filial, contém um sedimento de sentimentos de rejeição e de hostilidade, o qual só escapa à percepção em consequência do recalcamento. Isso fica, vamos ver aqui, eu fiquei curioso aqui, esse recalcamento 52, na primeira edição, que deve primeiro ser eliminado por recalcamento. Depois ele melhora, né? Porque não é eliminado, né? Né? Pode ser sublimado, pode ser recalcado, um monte de coisa, mas eliminado não é, né? Isso fica mais explícito a cada vez que um sócio briga com seu colega, que um subordinado resmunga contra seu superior. O mesmo acontece ainda quando os seres humanos se reúnem em unidades maiores. Toda vez que duas famílias se ligam através de um casamento, cada uma delas se considera melhor e mais distinta que a outra. De duas cidades vizinhas, cada uma se torna a concorrente invejosa da outra. Cada pequeno cantão olha do alto para o outro com desprezo. Tribos estritamente aparentadas repelem-se mutuamente. O alemão do sul não suporta o alemão do norte. O inglês diz todo o mal possível sobre o escocês. O espanhol despreza o português, né? É. Não só o espanhol. Que, no caso de diferenças maiores, se produza uma aversão difícil de superar. A do gaulês pelo alemão, a do ariano pelo semita, a do branco pelo homem de cor. Isso já não nos surpreende, né? E também vamos colocar aqui do semita pelo semita, né? Que são do Benjamin Netanyahu, da turma do Netanyahu, pelos palestinos, afinal, são todos semitas, né? Narcisismo das pequenas diferenças. Quando a hostilidade se erige contra pessoas normalmente queridas, chamamos isso de ambivalência de sentimentos. Olha lá, a ambivalência aqui. E explicamos-nos esse caso de uma maneira seguramente muito racional, pelas múltiplas ocasiões para conflitos de interesse que justamente se produzem em relações tão íntimas.
nas aversões e repulsas que emergem explicitamente contra estranhos que estão próximos, podemos reconhecer a expressão de um amor por si próprio, de um narcisismo que anseia por sua autoafirmação e que se comporta como se a ocorrência de uma irregularidade em suas formações individuais trouxesse consigo uma crítica a elas e uma convocação a reconfigurá-las. Não sabemos por que uma sensibilidade tão grande deveria ser lançada justamente sobre esses detalhes da diferenciação. Mas é inegável que nessa conduta dos seres humanos revela-se uma prontidão para o ódio, uma agressividade cuja origem é desconhecida e à qual gostaríamos de atribuir um caráter elementar. Mas toda essa intolerância desaparece, temporária ou permanentemente, através da formação de massa e na massa. Enquanto a formação de massa se mantém, ou até onde ela se estende, os indivíduos se conduzem como homogêneos, toleram a singularidade do outro, igualam-se a ele e não experimentam nenhum sentimento de repulsão por ele. Uma restrição como essa do narcisismo, de acordo com os nossos pontos de vista teóricos, só pode ser produzida por um fator, pela ligação libidinal com outras pessoas. O amor por si próprio só encontra uma barreira no amor pelo outro, Fremdlieb, no amor por objetos. Imediatamente levanta-se a questão de saber se a comunidade de interesses por si e sem qualquer contribuição libidinal não deve necessariamente levar à tolerância do outro e à consideração por ele. Responderemos a essa objeção afirmando que, dessa maneira, certamente não se realiza uma restrição permanente do narcisismo, pois essa tolerância não se mantém por mais tempo do que a vantagem imediata que é retirada da colaboração do outro. Só que o valor prático dessa questão controversa é menor do que se poderia pensar, pois a experiência ensinou que, no caso da colaboração, instalam-se regularmente ligações libidinais entre os companheiros, as quais prolongam e fixam a relação entre eles para além do meramente vantajoso. Hum. Ou seja, você tem não uma retirada, uma suspensão do narcisismo enquanto esse fenômeno de massa está organizado. Diluído esse fenômeno de massa, essas pessoas se restabelecem no procedimento. Pensando no contemporâneo, quando você pensa nos grupos de WhatsApp, por isso que é muito importante que as redes de WhatsApp que tanto caracterizam o nosso Brasil político e que vocês podem ver que funcionam muito bem. Agora, com certeza, elas vão ficar mais eriçadas porque é ano de eleição, né? Não achem vocês que essas redes de WhatsApp, por exemplo, né, que organizam as pessoas, principalmente de extrema direita ou em ideais de extrema direita, para a circulação dessas ideias. Não achem vocês que eles trabalham apenas com fake news, com coisas ideológicas vinculadas. Eles mandam muito videozinho de bom dia, mandam muito videozinho de piadinha boba, de piadinha de tiozão. É preciso manter essas ligações sempre vivas, para que as pessoas não saiam desse estado de ligação, dentro da massa e formem via WhatsApp a massa, né? A doideira do mundo contemporâneo é que eles pegam essa ideia da massa aqui. Na época do Freud era mais simples. Essa massa, ela tinha que ser presencial, né? Ela tinha que funcionar presencialmente. Hoje, num sofá, alguém num sofá aqui de Piracicaba, outro num sofá de Brasília, outro num sofá de Goiânia, né? Todos eles formam a mesma massa porque pela rede social, pelo WhatsApp, estão conectados. Talvez não massa, mas talvez esse novo conceito de bolha, e que esse funcionamento da bolha, né, operando como uma espécie de psicologia de massas aqui, né, acaba funcionando como exército de conexão, de articulação de ideais, de extrema-direita e o que valha. Acho que isso poderia acontecer bastante à esquerda também, mas me parece que a esquerda não tem toda essa capacidade. É, E talvez até que bom que não tenha, de certa maneira, né? Ou não sei, há que se pensar, né? Me parece que você não tem algo tão organizado às esquerdas como você tem às direitas, né? Capaz de cooptar corações mesmo e sempre tão articulado, né? Fábio, Oi!
Isso daí, essa ligação libidinal, né, entre os componentes, né, entre os indivíduos que formam a massa, também está muito ligado ao que tu falaste, né? No caso, por exemplo, da extrema-direita, eles têm que criar uma guerra, né, contra alguém, Uhum, né? Ela só sobrevive se eles tiverem alguém para ser objeto daquele ódio, né? Então, eles se juntam muito por conta disso, né? Então, eles têm que lutar contra aquela esquerda corrupta, contra, né? Tem essa coisa, e isso vai unindo eles, inclusive naquela questão levando eles até para esse delírio que falaste, né? Essa questão da sustentação dessa irrealidade, né? aham, Do que está por detrás de tudo isso. Tanto é que tem aqueles movimentos contra as universidades, né? Que pregam um estudo mais aprofundado, sociológico, antropológico, das situações, para eles poderem se manter nesse local de irrealidade, né? E se unirem, né? Contra contra essas figuras nefastas, né, que querem assassinar a criancinha, que querem, de alguma forma, roubar o dinheiro pela Lei Rouanet. É uma série de coisas que a gente fica percebendo aí que acaba unindo eles em torno de uma guerra irreal contra um inimigo ali extremamente, mas, na realidade, isso é super prejudicial, né? Porque a gente acaba não avançando em um monte de coisa que, como, por exemplo, nas questões ligadas à saúde pública, à educação, ao meio ambiente, né? Mas eles vão se unindo naquilo e vão se fortificando cada vez mais unidos contra esse mal que é fictício, né? uhum. É interessante, né? Porque é, é, é emblemático a gente imaginar como, por exemplo, né? E eu não estou aqui dizendo que essa demonização da polarização, eu não acho que é tão simples assim. Mas que interessante que você tenha o Bolsonaro e o anti-Bolsonaro, que você tenha o Lula e o anti-Lula, né? Que é o Bolsonaro é o anti-Lula e o Lula é o anti-Bolsonaro, né? Quer dizer, o Lula é muito anterior ao Bolsonaro em termos de história política, né? Tem uma carreira muito mais longeva, muito mais profunda e muito mais interessante, né? O Bolsonaro é só um membro qualquer do baixo clero, do baixo clero. Mas é interessante que assim foi preciso colocar o Bolsonaro como um anti-Lula, né? A questão é que a direita não tinha ninguém para colocar como anti-Lula, né? Talvez poderia ter tido sei lá, um Maluf, alguém, talvez fosse muito mais das antigas, que tivesse uma história muito mais, mas a própria direita mesmo não tinha uma unidade clara. Ela se uniu nesse processo de construção do bolsonarismo, né? E a direita ficou procurando quem seria o anti-Lula, né? Teve uma época até que acreditou-se que o anti-Lula, esse messias da direita, né? A direita ficava procurando. A esquerda já tinha um messias para chamar de seu, que é o Lula. E eu não estou aqui me opondo ao Lula, não é isso, mas enfim. É uma coisa que a esquerda tem que se haver também, da necessidade de ter um pai. É, ou a gente aprende a viver como adultos órfãos, ou a coisa vai ficar ruim pra gente, gente. Deixa eu avisar, porque essa coisa de ficar criança em busca de pai olha o problema que tá dando. O moço aqui chamado Sigmund Freud tá falando. Né? Faz tempo que, de diversas formas, em todos os textos que a gente vem lendo da sociologia, da fase sociológica de Freud, a gente está esbarrando, me parece, muito nisso, né? Olha só, os adultos vivem como crianças, tá? Eles se organizam como os afetos são afetos infantis. Então, a gente não vai crescer porque a gente precisava crescer. Que fica aí, né? Querendo um papai que salve, vai sempre ser papai que salve. A gente realmente não consegue se salvar da gente mesmo. A gente precisa de um papai que salve. Aí, ó, o papai do bem, o papai do mal, o papai azul, o papai vermelho, sabe? Ou é papai Smurf ou é Gargamel. Vai ser da historinha infantil, não? Vamos superar, vamos crescer, né? E não cresce, né? E não cresce, daí assim. Mas é interessante que precise haver, né? Esses líderes e a construção do Bolsonaro, né? Num primeiro momento tentaram que fosse o Moro, né?
o Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro, assim, ele tem uma qualidade raríssima, que poucos homens têm, que é ser muito mais imbecil que o Bolsonaro. É uma qualidade maravilhosa. Acho que alguém precisava dar um Nobel, aproveitar a Corina que está distribuindo Nobel por aí. Ela poderia talvez dar para o Sérgio Moro, porque realmente alguém que não sabe nem não sabe que conja tá errado, uau. Impressiona pela performance, né? E o Bolsonaro, que é um imbecil, mas é um imbecil muito bem articulado em termos de carisma e que ganha e que viu nessa necessidade da criação de um mito muito bem organizado por Steve Bannon e Olavo de Carvalho, tá? Não vamos achar que tem muita inteligência aí, não. Que tem uma grande oportunidade e alguém que viu, que teve a sagacidade de ver que havia um espaço ali, que tinha que ser preenchido. Qual era o espaço? Alguém precisa encarnar o anti-Lula. E daí é o que se criou, porque o Bolsonaro era mais um político do centrão ali, né? Ele era mais alguém ali desse lugar, né? E foi organizado nessa lógica. E precisam de deuses, né? Precisam de deuses para chamar de seu, né? E daí, nessa lógica, acontece esse problema todo que a gente está vendo, né? Quando será que a humanidade vai aprender? O problema é que não está tendo muitos indícios de que a humanidade vai conseguir andar com pernas vai se tornar um adulto na sala, né? Mas a gente está enfim, talvez dê errado, mas estamos na luta, né? Como analistas, a Fábio, gente faz essa força. Oi, quem fala? sou eu, Edvaldo. Ô, meu querido. Não, e bem rapidinho, né, nessa questão da guerra, é muito interessante, né, nessa retórica da guerra cultural, principalmente, né, é, que aí quando eu estava lendo essa parte, quando Freud, eu não sei se já chegou ou já passou, mas quando ele vai falar dessas duas massas, né, que seria a igreja e o exército, é incrível como o bolsonarismo, nesse sentido, conseguiu articular essas duas formas de massa, né, É, essas duas massas artificiais que o Freud coloca aí, né? Colocando, de certa forma, a religião também como uma forma de exército nesse sentido, sendo agora até apropriada quase que literalmente, né? Como igreja aí, né? A galera lá fantasiada, que não tem outra palavra para dizer isso, fantasiada de como se fosse para uma guerra mesmo, né? E aí é muito interessante como consegue se apropriar dessa retórica da guerra e da religião numa pessoa só, né? Porque aí, quando eu estava lendo, parece também que em alguns momentos elas são, de certa forma, meio separadas, né? E aí o Bolsonaro conseguiu, de certa forma, colocar essas duas dimensões dessas massas e coexistirem, né? Fazer com que coexistam. Né? Eu achei muito interessante, assim, e para o meu trabalho está dando dor de cabeça pensar como articula isso com essa noção de guerra cultural, que é uma categoria que eu mobilizo muito dentro da pesquisa. Né? que legal. É, é, é interessante, né? E eu acho que o, tem até aquele autor que você cita sempre, que se traz aí, que é o. Como é que é o. Você lembra, os últimos dois sobrenomes dele é o Castro Rocha, que João inclusive é César teórico. Castro Rocha. Isso, que é inclusive teórico da literatura também, né? E ele. Como é que é? José Celso de Castro Rocha? João César. César de Castro Rocha. Ele mesmo destaca, né, que tem um movimento o movimento de parte da igreja neopentecostal brasileira de criar uma estrutura religiosa baseada na guerra, tomando como modelo o rei Davi, né? De pegando a ideia do rei Davi contra Golias para criar uma espécie de lógica belicista religiosa, né, que é um Deus armado, né, diante de um grande inimigo que tem que ser vencido, que inclusive é uma lógica lá do QAnon, que sustenta o Trump, né? O Trump é colocado no poder como alguém que viria libertar o mundo, olha só, da A pedofilia, lógica, a né? lógica da grande substituição. Né? É. Né? É interessante como o texto aqui do Freud dá uma base assim. Eu fico já imaginando que os nossos ouvintes que não fazem parte do grupo aqui vão falar, pô, mas essa gente vai estudar Freud e fica falando de política, né?
Essa gente vai estudar Freud para pensar os limites da religião na psicanálise e fica falando de política, mas é que assim, esses textos hoje, eles fornecem um tipo de base, né? A isso que a gente tá vendo, que é muito, muito interessante, né? Eu não acho assim, eu acho que assim, o Freud tomaria um susto, né? O nosso mundo, nesse aspecto, tá dando de braçada, né? Na complexidade, na potência, na virulência, na belicidade que tá rolando. Mas é muito importante isso tudo aqui, né? Para isso que a gente está lendo aqui, para pensar justamente porque são organizações de violência no nosso cotidiano, né? Que são estruturas de violência que estão sendo municiadas para articulação da polícia, da polícia, da política, que é uma política de policiamento, né, de constante guerra, beligerante, né? Não tem muito como. Essa lógica das massas parece que é a partir daqui mesmo, né, que a coisa funciona. Parece muito Fábio, marcado. Ui. Fábio. E é interessante isso que o Edival falou, porque a gente percebe também que essa ligação libidinal ela não se dá pela razão, ela se dá pelo afeto, né? É muito Pois. interessante isso, por exemplo, na questão da religião que o Edival trouxe. Por exemplo, vai falar, não, vamos tomar vacina. Não, não vamos tomar vacina porque a vacina traz a marca da besta, né? Então, o que que acontece? Aquelas que se dizem religiosos, acreditam em Jesus, nesse sentido, que é um sentido quase delirante, né? Se unem acreditando que realmente elas vão ser marcadas pela besta, né? Então, acaba que a religião ela favorece realmente Sim. tudo, né, que está acontecendo por essa ligação libidinal muito mais afetuosa do que racional, né? Porque se fossem racionais, já teriam percebido que é justamente por dizer isso que elas já foram marcadas pela besta, né? Se tornando bestas elas mesmas, né? Elas não tiveram, esse olhar modernista de digerir, né? De antropofagizar a ideia da besta. Falou, não, o problema é a besta? É. O problema é você, sua besta. É preciso você entender que você está sendo besta, né? É muito poderoso isso tudo que está acontecendo em termos de midiático, em termos de manipulação de pessoas, né? É muito difícil, é um trabalho gigantesco. Eu continuo achando que a gente precisa mesmo de um exército de psicanalistas e colocar divãs em praça pública, botar a galera para deitar e a gente para ver se a galera emancipa, para ver se a galera abre, fala, ó, para, anda com as próprias pernas, olha para o mundo, duvida um pouco, duvida de si, né? Porque você fala, eu duvido daquele que eu não concordo. Não, não, duvide de quem você concorda. Duvida da gente que tá aqui lendo Freud. Duvide, valeu Freud. Vai que a gente está errado, né? Mas duvide profissionalmente. Duvide com coragem, né? Já diz o nosso amigo Guimarães, né? O que a vida quer da gente é coragem. Então duvide. Não fique duvidando só de quem você já não gosta. Duvide de quem você gosta, né? Essa lógica militaresca, né? Ela está muito marcada nas dimensões religiosas hoje, né? É sempre uma lógica do conflito, uma lógica do combate, igrejas se organizando retoricamente diante da ideia de um combate, igrejas que são combativas e que estão combatendo. É muito, muito curioso, né? Essa retórica belicosa, né? Que se organiza tudo, né? Enfim. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Só que o valor prático dessa questão controversa é menor do que se poderia pensar, pois a experiência ensinou que, no caso da colaboração, instalam-se regularmente ligações libidinais entre os companheiros, as quais prolongam e fixam a relação entre eles para além do meramente vantajoso. Nas relações sociais dos seres humanos, acontece o mesmo que para a investigação psicanalítica ficou conhecido no processo de desenvolvimento da libido individual. Só entrar aqui mais um exemplo. E para não ficar só nessa coisa das políticas e tal, para não achar que a gente viaja só nisso, olha só, olha que interessante, por exemplo, interessante talvez no mau sentido, aquele movimento lá, nossa, agora deu branco, como é que chama? Aquele movimento dos caras lá, que tá subindo a montanha, pra- Red pra- Pill. como? Red Pill, né? Legionários, Legionários. Não, os legionários parecem Legionários. Red Pill, mas os Red Pill são outra coisa. Mas tá, mas funciona, né?
Mas no caso dos legionários, né? Os caras estão subindo a montanha num grupo. Olha o nome, legionários, o nome de legião, né? E que, curiosamente, um grupo religioso que se chama Legionários, vocês são uma legião. Gente, um dos nomes do demônio é legião. Sério mesmo, que vocês estão tão ruim de Bíblia que eu, que sou um à toa, vou ter que avisar vocês que o nome não é bom, hein? Para quem é religioso cristão, chamar um grupo de legionários e é ruim, porque legionários ela aqui na época de Roma. Roma foi quem crucificou Cristo. E, cara, é ruim. Olha, é um erro estético, ético para um católico, para um cristão, se chamar de legionário. Tudo bem. Aí, mas veja bem, ao mesmo tempo, essa ideia de legião encontra uma milícia, né? Ou seja, é um discurso religioso de homens masculinistas e que passam por histórico de agressão contra a mulher, né? De quero ser um marido melhor, né? Porque fiz umas besteiras lá com a esposa, né? Já se sabe o que que é, né? E daí vou me redimir, me afastando nos legionários, subir da montanha, se unindo para formar um grupo em torno de um líder. Caramba! Sério mesmo, né? Olha como isso que a gente tá lendo no Freud, que tá aqui em quando 30 e pouco, falando o que ele tá falando, olha como é atual. Olha os caras indo buscar num mito de subir montanha, em termos. Tem uma mítica aí, né? Subir a montanha. Note, ó, Jesus lá no Monte das Oliveiras, né? No Calvário. Tem toda uma mítica da montanha e tal. Olha. E o que os organiza? Uma retórica masculinista pobre, miliciana, né, de um cunho religioso, mas uma religião embotada, uma religião a serviço de uma mentalidade frágil, de uma masculinidade frágil. Isso é muito ponto para a psicanálise, né? Esse lugar dos legionários é assim. A Tainá colocou legendários. Ah, não é legionários, é legendários? Olha só, então errei. Tira, tira, tira. É legendários isso mesmo? Eu acho tão ruim quanto, tá? Porque legendários é porque eles fazem parte de uma lenda, de uma legenda. Exatamente, legendários. Ah, tá bom. Então não é legionário. Então desculpa. Não é tão ruim quanto legionários. É um pouco ruim só. É porque assim, legendários também é ruim, né? Porque eles fazem. Legenda vem de lenda. Para você se tornar uma lenda, você precisa morrer. É mesmo? Você virou lenda? Tá bom. Eles uivam no monte. Isso, é mesmo, eles uivam, né? Uma coisa é complicado, né? É, vejam a caricatura. Talvez há 20 anos atrás, se alguém contasse pra gente que um bando de homem vai deixar as esposas em casa pra subir um monte, pra ficar junto um monte de homem brincando de acampamento, e tudo bem, eu adoro acampamento, gente, sensacional. Eu curto demais. Mas assim, pra rezar no monte. Ô, cara, vai ajudar o rolê em casa, mano. Vai sustentar a tua casa direito. E essa busca por uma redenção, por um masculinismo em torno de um líder. Ai, ai, ai. Né? A gente sabe, a gente tá vendo isso daqui, né? O Edival, bem animalesca. A minha psicanálise sim, né? É muito curioso que isso que o Freud está começando a ver, que é uma das marcações, gente, ele está quando 30 e pouco aqui, né? Ele tá, a gente está no começo da Segunda Guerra Mundial quando ele está escrevendo isso, né? Deixa eu ver aqui, né? Onde é que está aqui a gente está no Psicologia das Massas, onde é que está? Moral, tá. Nossa, tá antes, ele está em 21. Não tinha nem começado, tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1917. Aqui a Alemanha está na República de Weimar, não teve ascensão de Hitler ainda. Olha que doideira! Olha que doideira! Ele está escrevendo isso antes de 30. Ele tá um ano antes do modernismo de 22, cara. Olha que doido. E isso é muito atual, no sentido de que, como o nosso contemporâneo está mobilizando energias que no século XX são muito velhas, e que a nossa experiência com os fascismos, com os totalitarismos, com a ascensão das violências de Hitler, Mussolini, tudo isso era para ter ensinado para gente que, olha, né?
deu errado, viu? Esse tipo de experiência, note, o problema não é a coletividade, o problema não é a articulação das massas de maneira burra. O problema não é a articulação das massas, mas a articulação das massas de maneira burra, autoritária, né? Nós somos seres gregários, nós vamos nos agregar, mas é preciso aprender com o tanto de besteira que a gente fez. E caramba, a receita de bolo está aí, está sendo feita de novo, né? Está sendo feito mais uma vez. Depois do século XX, a gente imaginar que a gente teria acabado de vez por todas, né? Enfim. Nas relações sociais dos seres humanos acontece o mesmo que para a investigação psicanalítica ficou conhecido no processo de desenvolvimento da libido individual. A libido apoia-se na satisfação das grandes necessidades da vida e escolhe como seus primeiros objetos as pessoas que participam da satisfação. E da mesma forma que para o indivíduo, também no desenvolvimento de toda a humanidade, só o amor atuou como fator cultural no sentido de uma viragem do egoísmo para o altruísmo. Tem uma fala interessante do Caligares que circula pelas redes sociais, Instagram, né? Que ele fala do amor, né? Que ele fala que o amor é um truque, né? O amor assim entre as pessoas, porque afinal o que existe são idealizações, são projeções, né? E que a gente nunca conhece o outro de verdade. Mas ele fala que o barato do amor é que é um truque nobre, porque as pessoas se transformam pelo amor, né? Pelo amor a gente faz transformações maravilhosas, né? Mas bom, o amor não tá tão em moda assim, né? E, de fato, porque se ligava ao trabalho em comum. Ocorreu o mesmo tanto no amor sexual pela mulher, com todas as obrigações dele decorrentes de poupar o que era caro à mulher, quanto no amor dessexualizado, sublimadamente homossexual por outro homem, né? E aqui esse amor dessexualizado, sublimadamente homossexual eu tô achando, e daí a gente precisa ver, não vai entrar nisso agora, mas eu tô achando que ele tá dizendo assim que o amor entre homens, no sentido de que, olha, o amor entre os homens, a amizade, ele é um amor homossexual na sua essência, mas a amizade é a sublimação dessa homossexualidade, né? Que nos é comum, porque afinal, para a psicanálise, somos todos essencialmente bissexuais, né? E que a nossa. Quando lá o Bolsonaro fala como é que é? Eu vou casar com ele, é um amor por ele que não é homossexual, tá ok? Lamento, Bolsonaro, é assim. E tá tudo bem. Você gostar do seu amigo e caso você queira levar isso para além das tradições eróticas, tá tudo bem também, mas você não tá pronto para essa conversa. Talvez exista reencarnação. A turma aqui da. O Edival, a história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Fala aqui, muito bem lembrou o Edival aqui no grupo. Sim, a frase do Marx, né? No 18 de Brumário de Luiz Napoleão, né? É isso aí, cara. O Barbudinho, que é o Papai Noel do socialismo, né? É isso aí. Não tem muito como fugir, né? Se, portanto, aparecem na massa limitações ao amor próprio narcísico que não atuam fora dela, esse é, então, um indício imprescindível de que a essência da formação de massa consiste de ligações libidinais de um novo tipo entre os membros da massa. Olha só. Mas agora nosso interesse fará perguntar de maneira premente: de que espécie são essas ligações na massa? Na doutrina psicanalítica das neuroses, estivemos até agora quase que exclusivamente ocupados com a ligação dessas pulsões de amor a seus objetos, as quais ainda buscam metas sexuais diretas. É evidente que na massa estão fora de questão metas sexuais como essas. Aqui estamos lidando com pulsões de amor que, sem atuarem de maneira menos enérgica por esse motivo, são, entretanto, desviadas de suas metas originais. Eu pensei até de modo irônico, né? Ou seja, se esse grupamento de pessoas, ao invés de irem para uma região libidinal não sexual em torno de um líder e se organizassem em uma grande suruba, talvez seria muito mais interessante e muito menos opressor, né?
Mas não, eles saem daquela loja, lembra aquele meme, aquele famoso, né? Se organizar direitinho, todo mundo transa? Então, não organizaram para isso, organizaram para outra coisa e deu no que deu, né? Percebemos então, já no âmbito do habitual investimento sexual de objeto, manifestações que correspondem a um desvio da pulsão em relação à sua meta sexual. Nós as descrevemos como graus de enamoramento e reconhecemos que elas trazem consigo um certo prejuízo ao eu. Ou seja, um enamoramento que um tipo de, se eu estou tentar traduzir ao meu modo aqui. No fenômeno das massas ocorre um tipo de enamoramento libidinal entre os participantes que desvia-se da meta sexual e vai para um outro lugar, e esse outro lugar faz acontecer o que acaba acontecendo, e que a gente vai ver aqui. A essas manifestações do enamoramento, que é um tipo de namoramento. Na massa, o sujeito ele se apaixona, mas não há a libidinização que vai. Há uma libidinação, mas ela não vai para o objeto sexual, né? Ela se organiza de outro modo. Eu acho Essa- que, eu acho Oi. que porque ele fala, se eu não me engano, Freud fala que tem como é que é? A meta seria a vagina, né? Uhum. Então ele existe essa libidinação, mas é mudada a meta nesse namoramento. Tá, sim, Não é sim, sim. Vamos até ampliar o conceito do Freud. A meta seria o objeto que seria o outro objeto sexual. Homem, mulher, vagina, enfim, é, qualquer parte, qualquer corpo, enfim, mas né, o lugar de receber a pulsão, né, a meta final, o alvo, né? isso, É o o alvo. alvo. Não tem. Você tem, a mobilização é a mesma, mas o alvo muda, Aham. né? E daí isso gera o tipo de ligação, né? A essas manifestações do enamoramento dedicaremos agora uma atenção mais minuciosa, com a justificada expectativa de nelas encontrar relações que se deixem transferir às ligações nas massas. Mas além disso, gostaríamos de saber também se esse tipo de investimento de objeto, tal como conhecemos a partir da vida sexual, representa o único modo de ligação afetiva com uma outra pessoa, ou se temos de ainda levar em consideração outros mecanismos como esse. De fato, aprendemos com a psicanálise que existem outros mecanismos de ligação afetiva, as assim chamadas identificações, processos insuficientemente conhecidos, difíceis de representar, cuja investigação irá agora nos manter afastados por um bom tempo do tema da psicologia das massas. 7. A identificação. Um pouquinho, né? Sacanagem para agora. Um pouquinho? Um pouquinho. A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva, com outra pessoa. Repito, eu até grifo aqui, ó. A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva com outra. Olha só. Nossa, ajuda eu aqui, computador. Olha só. Isso daqui, Melanie Klein, né? Essas relações de amor, de seio, seio bom, seio mal, né? Essas relações de objeto que a Melanie... Aqui. A identificação, ela é muito mais antiga que o amor. Ela não, ela é muito, ela é como é que é? Ela é antes das dimensões como é que chama? Das questões edipianas, ela é de ordem narcísica, né? A identificação, ela é muito maior do que o processo erótico propriamente dito, porque é aquela questão do bebê e a mãe. A gente tá entrando, aqui a gente entra, pode, não entra, pode entrar, né? Numa dimensão assim, Klein, Winnicott, Bion e a porra toda, né? E já a psicanálise objetal, né? Legal não se esquecer dessa dimensão, né? Ela desempenha um papel na pré-história do complexo. Vou grifar de novo, hein? Aí é grifo aqui, hein? Pô, isso é foda, né? Ela tá antes do Édipo. Ela desempenha, ela é o solo. Daí, se a criança, e aí saindo até da questão da psicologia das massas, como ele mesmo
propõe fazer, e pensar na psicanálise mesmo, desenvolvimento infantil, e aqui eu estou usando desenvolvimento, desconfiem de mim, pelas minhas pegadas winnicottianas aí, eu gosto do rolê, né? Mas assim, no desenvolvimento infantil, cisões que você tenha no sujeito, né, no bebê, né, que no seu processo de identificação, desidentificação, né, acaba sofrendo cisões no ego, você vai bagunçar todo o jogo dessa criança para chegar na questão de piano. São questões anteriores, né? Os núcleos cindidos que a gente vê lá na Marion Minerbo, a gente está nessa região aqui, algo anterior a questões edipianas, né? O menininho dá mostras de um interesse particular por seu pai. Gostaria de ficar como ele, de ser como ele e de tomar seu lugar em todos os aspectos. Digamos tranquilamente, ele toma o pai como o seu ideal. Essa conduta nada tem a ver com a posição passiva ou feminina em relação ao pai e em relação ao homem em geral. Ao contrário, ela é masculina por excelência. Ela concilia-se muito bem com o complexo de Édipo e ajuda a prepará-lo. Simultaneamente a essa Sabe, bem identificação. rapidinho. Oi, 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 oi. Eu estava pensando nessa questão da identificação por duas coisas, né? A primeira, a partir de uma perspectiva do Benedict Anderson, né, de comunidades imaginadas, quando ele vai pensar a formação do Estado-nação, né? E aí ele põe um conceito de capitalismo editorial, que para ele vai ser uma dimensão importante para a consolidação da noção de Estado-nação. E é justamente a partir do quando tem a impressão de Gutenberg e tal, que a galera começa a ter acesso aos jornais impressos, né? Tem acesso às mesmas notícias, mesmas dimensões, né? Que começa a criar também essa noção de identificação que para ele vai culminar nessa noção de Estado-nação, né? A partir dessa criação da identificação. E a outra dimensão que eu estava pensando é um conceito que eu lembro já o nome do autor, que eu trabalhei até na minha dissertação, que é o conceito de projeção e identificação, né? Que é de um sociólogo, que ele vai pensar essa noção da identificação e da projeção a partir do cinema, né? Como o cinema também é uma dimensão essencial para a gente pensar essas questões, principalmente da identificação, né? Porque você vê um determinado personagem em tela e tudo, e você começa a se identificar mesmo com ele, né? E aí você vai criando essa espécie de vínculo, e aí o vínculo pode ser diversos, né? Mas aí você vai ampliando essa dimensão, né? Aí você vai percebendo e aí cria essa noção de identificação, né? E aí eu achei muito interessante nesse sentido. É legal, Edival, você está falando. É interessante como as pessoas, nós, né? Eu acho que hoje eu menos, mas muitos de nós menos, mas a gente precisa parar para se criticar para sair dessa lógica mesmo que eu estou percebendo, né? Como muitos de nós acreditam que, por exemplo, conhecem os Estados Unidos porque assistem filmes norte-americanos, né? Não é? As pessoas julgam conhecer os Estados Unidos porque veem filmes, né? Como se os filmes não fossem recortes, e muitas vezes recortes publicitários do próprio Estado americano, né? Sempre foram, né? Acho que não é difícil pensar, entender essa questão da, do, dos filmes de Hollywood como máquina cultural americana, como grande soft power americano, né? Agora, indo além, isso que você está falando, eu nunca tinha pensado nessa questão editorial, achei sensacional, achei bem massa. É, aí, você conhece um autor, como é que é? O Robert Darnton, que ele fala como é que é? Da literatura pornográfica oitocentista como fomentadora do pensamento na Revolução Francesa. É muito legal. Tem um livro, como é que é? Os livros proibidos, a literatura proibida na Revolução Francesa, do historiador chamado Robert Darnton, né? E é muito legal como ele vai falar da circulação das ideias da literatura erótica, da literatura pornográfica, por exemplo, Marquês de Sade, né? Como esse tipo de literatura vai fecundar
toda uma crítica ao antigo regime vai possibilitar a Revolução Francesa. Por quê? Porque as ideias eróticas, as ideias pornográficas eram ideias revolucionárias porque tinham como atores populares, né, nos personagens populares e nobres e faziam o jogo. E o mais louco, como é que essa literatura influenciou a Revolução Francesa se grande parte da população francesa era analfabeta? Porque as pessoas tinham um tipo de prática que hoje não faz sentido nenhum, mas que era a prática da época, que era a leitura coletiva. Quem sabia ler, lia para todo mundo em voz alta, embaixo das árvores, nos cantos das cidades. E as pessoas sabiam da literatura. Como é que as pessoas sabiam de Rousseau se elas eram analfabetas? Porque quem sabia ler, lia para os outros. Era o YouTube da época. Pois é, tem um livro que eu acho que é um compilado de artigos, né? Que eu acho que tem até um artigo dele, que é a invenção da pornografia, em Ah, deve Lucas, ter. que ela fala justamente dessa dimensão, né? Da criação da pornografia, que ela surge como algo contestador, né? Uhum. Ela não surge como, digamos assim, essa dimensão do sexo apenas pelo sexo, né? Esse negócio, né? Ela tem uma dimensão enorme política por trás, né? Uhum. Aí eu acho que ele tem um artigo, que é uma coletânea de artigos, que ele fala justamente isso, né? Essa dimensão política mesmo, de questionar, né? A partir da literatura, que se a gente pensar também muito bem, foi uma dimensão que a pornochanchada no cinema É, trouxe pra cá, né? sim. Essas, Inclusive, Edival, você acabou de falar um nome aí que você poderia montar um livro sobre isso, hein? Já fica a ideia, como é que é? A política por trás. A força da literatura erótica e da pornochanchada na cultura revolucionária brasileira. Ó, eu tenho um artigo falando, oi? eu tenho um artigo falando sobre a pornochanchada no cinema nordestino, que Você tem esse artigo? Você fez? tenho, que eu analiso um filme As Cangaceiras Eróticas. Pronto, aí, ó, está necessariamente intimado a botar o link no grupo e depois me lembra que eu me comprometa no vídeo gravado colocar no YouTube o artigo do colega Edival aqui sobre a condição revolucionária da pornochanchada no Brasil. Sensacional, cara, sensacional. Que massa, que massa. E foi inclusive estudar que antes meu projeto de doutorado seria estudar o que hoje é conhecido como pós-pornografia. E Hum. aí, estudando esses movimentos, né, eu caí justamente para estudar o bolsonarismo, assim, né, mas foi porque tem uma dimensão política que a gente também não, a gente acaba esquecendo, né? Com certeza, com certeza. Nossa, é. Aí tem essa contingência, né? O próprio Castro Rocha, que foi levado, né, também para. Estudava Machado de Assis, né? E foi levado a estudar o bolsonarismo, porque é uma retórica muito importante do nosso tempo, né? A questão do bolsonarismo, ela atravessa, olha a gente falando disso aqui, né? Atravessa muita coisa, é um fenômeno muito interessante, muito triste, muito complicado, né? Mas muito interessante. Legal, Dival, manda depois o link pra gente lá, eu ponho no canal também, porque, pô. Legal demais, né? Legal demais, né? Para pensar a questão da pornografia como lugar de política. Tem uma galera na pornografia hoje, inclusive, reivindicando isso, né? É importante pensar nesses termos, né? O sexo era um lugar de resistência, né? Precisa continuar sendo, né? É, Aí eu só quero retomar aqui, gente, e para pensar uma coisa, né? Olha lá, o menininho dá amostras de um interesse particular por seu pai. Gostaria de ficar como ele, de ser como ele, de tomar seu lugar em todos os aspectos. Digamos tranquilamente, ele toma o pai como o seu ideal. Essa conduta nada tem a ver com uma posição passiva ou feminina em relação ao pai, em relação ao homem em geral. Ao contrário, ela é masculina por excelência. Ela concilia-se muito bem com o complexo de Édipo e ajuda a prepará-lo. Olha só, não sei se vocês ouviram do modo que eu, possivelmente, certamente não. Mas lendo esse trecho, eu já me lembrei daquilo que a gente falou, dos legendários que eu chamei antes de legionários, né? Os legendários, né, que não estão mortos, apesar de serem legendas, enfim, aí eles lidam com isso, né? Ou morrer, não sabe, enfim, não sei, né? Os legendários, essa mobilização de seguir um líder, subir a montanha para se unir, né, em toda uma masculinidade, blá, blá, blá. Olha que dimensão regressiva que tem nisso. Olha a regressão até uma condição pré-edipiana, a dimensão identificatória. Aqui a colega também falou dos Red Pill também, né?
esse culto masculinista, né? Ah, eu não sou, eu sou o Red Pill. O Red Pill ele se coloca numa condição de fragilidade, né? Eu sou feio, eu sou incompetente, eu não vou conseguir ter as mulheres são inacessíveis para mim, babá. Então, ele espera, ele supõe um papai fodão, né, para ele se identificar, e ele se coloca numa posição de seguidor, né, que eles colocam lá o Shed, que é elegem dois, três como Sheds, e eles são os betas, então ele se coloca numa posição de eu quero tô projetando um papai superior a mim e eu sou o menininho abandonado, né? Se coloca numa posição infantilizada, regressiva diante desse lugar, né? Olha para onde eles estão indo, olha esse mecanismo regressivo aqui, como isso é contemporâneo, como isso aparece, me parece aparecer nesses movimentos contemporâneos, né? E daí, em todos esses movimentos masculinistas, como Red Pills, MGTOWs, né? MGTOW, que é Men That Goes on Their Own Ways, né? MGTOW, né? Essas coisas todas, né? Simultaneamente a essa identificação ao pai, talvez até mesmo anteriormente, o menino começou a efetuar um verdadeiro investimento de objeto na mãe, de acordo com o tipo de apoio. Nossa, isso não sei se vou conseguir ler, hein? Não sei. Um dia eu penso nessa palavra, né, com o tipo de apoio. Ele apresenta, portanto, duas ligações psicologicamente distintas. Com a mãe, um investimento de objeto claramente sexual, com o pai, uma identificação como modelo. Ambas subsistem lado a lado por um tempo, sem influência ou perturbação mútua. Em consequência do avanço incessante da unificação da vida psíquica, elas finalmente se encontram e dessa confluência nasce o complexo de Édipo normal. O pequenino percebe que, em relação à mãe, o pai está em seu caminho. Sua identificação com o pai assume agora uma tonalidade hostil e se torna idêntica ao desejo de igualmente substituir o pai junto à mãe. A identificação é justamente ambivalente desde o início. Ele pode tornar-se expressão tanto da ternura quanto do desejo de eliminação. Ela conduz-se como um derivado da primeira fase oral da organização libidinal, na qual o objeto cobiçado e apreciado foi incorporado através do ato de comer e assim foi aniquilado como tal. O canibal, como sabemos, permaneceu nessa posição. Ele devora passionalmente seus inimigos, mas não aqueles pelos quais, de alguma maneira, não pode ter apreço. O destino dessa identificação ao pai é facilmente perdido de vista mais tarde. Pode, então, ocorrer que o complexo de Édipo sofra uma inversão, que o pai, numa posição feminina, seja tomado como objeto, do qual as pulsões sexuais diretas esperam sua satisfação. E assim a identificação ao pai se torna o precursor da ligação do objeto ao pai. O mesmo vale para a filha pequena, com as correspondentes substituições. É fácil enunciar em uma fórmula a diferença entre uma identificação ao pai como essa e uma escolha do pai como objeto. No primeiro caso, o pai é aquilo que se gostaria de ser. No segundo, é aquilo que gostaria de ter. Trata-se, portanto, da diferença entre a ligação recair no sujeito ou no objeto do eu. É por isso que o primeiro tipo de ligação já é possível antes de qualquer escolha sexual do objeto. É bem mais difícil dar a essa distinção uma representação claramente metapsicológica. Só reconhecemos que a identificação almeja configurar o próprio eu de maneira semelhante ao outro, tomado como modelo. Desembaracemos a identificação enquanto uma formação neurótica de sintoma, de um contexto emaranhado. Suponhamos que a menininha, a qual queremos deter agora, contrai o mesmo sintoma de sofrimento de sua mãe, por exemplo, a mesma tosse atormentadora. Isso pode acontecer por diversas vias. Ou a identificação é a mesma que vem do complexo de Édipo e que significa uma hostil vontade de substituir a mãe, e o sintoma exprime o amor de objeto pelo pai. Ele realiza a substituição da mãe sob a influência da consciência de culpa. Você quis ser a mãe, agora você a é, ao menos no sofrimento. Esse é, então, o mecanismo completo da formação histérica de sintoma. Ou, ao contrário, o sintoma é o mesmo que o da pessoa amada, tal como, por exemplo, Dora, em Fragmento de uma Análise de Histeria, que imita a tosse do pai.
Então, só podemos descrever esse estado de coisas desta maneira. A identificação surgiu no lugar da escolha de objeto. A escolha de objeto regrediu para a identificação. Aprendemos que a identificação é a forma mais precoce e mais primordial da ligação afetiva, sob as circunstâncias da formação de sintoma, portanto, do recalcamento e da dominância dos mecanismos do inconsciente. Sempre acontece de a escolha de objeto tornar-se identificação novamente, portanto, de o eu tomar para si as características do objeto, de o eu tomar para si as características do objeto. Foi no texto anterior que a gente estava lendo, como é que chama? Qual que era mesmo? Era o mal-estar na cultura, né? Que ele dá uma definição do que é o eu, que é como é que é? Um precipitado das catexias objetais. O nosso eu é um precipitado das nossas catexias objetais. O eu é o resultado dos pedacinhos que sobram dos nossos objetos abandonados, superados, enfim, que ficaram no passado, né? Ou seja, o eu tomar para si as características do objeto, né? A gente vai desapaixonando, desidentificando, mas restam pedaços, né, catexias desses objetos em nós. E isso forma o nosso eu. O nosso eu é um precipitado das nossas catexias objetais, né? É digno de nota que o eu, nessas identificações, copia numa vez a pessoa não amada, copia numa vez a pessoa não amada, mas na outra vez a pessoa amada. Não podemos também deixar de notar que em ambos os casos a identificação é parcial e altamente limitada, tomando emprestado apenas um traço único, enfim, da pessoa objeto. Há um terceiro caso de formação de sintoma, mas eu acho que a gente vai muito longe, e se precisar, no próximo encontro a gente até retoma um pouquinho. Por hora, ficamos por aqui. Primeiro encontro do ano. Falamos bastante. Acho que é isso. Paramos a página 144. Se alguém acompanhou no livro, diz pra gente aí onde é que nós paramos, né? Deixa eu ver, já tem quem achou aqui no livro? Deixa eu ver. Vivi, obrigado. Tamo junto, Vivi. Paramos então. Opa, opa, opa. Opa. Paramos aqui no livro impresso, na página 180. E no PDF, paramos na página 144. Depois eu coloco aqui. Certinho. Vamos lá. Então é isso. Olha, agora que eu vi que o Marcinho tá aí. Oi, Marcinho, que bom que você tá aí hoje. Super Márcio. Então vou dar um tchau e me despedir de vocês para encerrar a ligação, a gravação, né? A gente continua aqui na coxia para causar inveja a quem não está na nossa reunião hoje.